Oi gente, aqui é a Cindy, fundadora da Beta Conscience, e hoje vamos começar a falar das doenças segundo a lista do índice do nosso livreto Primeiros Socorros. Se você não conhece o nosso livreto Primeiros Socorros, acesse o link e dê uma lida. A primeira doença do índice é a constipação, que não é uma doença, é uma condição que acontece quando você alimenta errado o seu peixe. Junto da condição da constipação, eu também vou falar sobre a síndrome da bexiga natatória e vou falar um pouco sobre hidropsia, porque as três condições estão interligadas de alguma forma. A constipação acontece quando o seu peixe é alimentado de forma errada, não acontece apenas com betas, acontece com qualquer outro peixe que você tenha. Qualquer peixe pode sofrer de constipação. O que acontece? Acontece que quando o seu peixe é alimentado de forma errada, com comida de baixa qualidade, com comidas ricas em farinhas diversas, farinha de trigo principalmente, amido de milho e outros compostos que a gente chama de fillers, que só estão ali para aumentar a quantidade de comida produzida e diminuir o preço da ração. E o peixe não digere apropriadamente. Beta, em específico, ele simplesmente não digere trigo porque ele é carnívoro. Então, ele não digere nenhum ingrediente de produto de origem vegetal. Causa constipação. Outros motivos de causar constipação em outros peixes, em outras espécies, por exemplo, Otocinclus, aquele comum limpa-vidro, sofre bastante constipação. Quando são dados alimentos que não são equilibrados adequadamente com a quantidade de proteína e a quantidade de fibra oferecida que aquele peixe necessita, ele constipa. Ele não consegue digerir esse alimento, ele fica preso ou no estômago ou no intestino do animal e ele não consegue defecar. Okay? É isso a constipação. Pode acontecer em Kingios, é muito comum acontecer em Kingios quando a alimentação não está equilibrada na quantidade de fibras oferecida. Por isso que alguns peixes, a maioria dos peixes herbívoros e onívoros, é recomendado que dê ervilha uma vez por semana, pois a ervilha é laxante e ela tem bastante fibra. Por que isso está relacionado com a bexiga natatória? No caso de Kingios e betas, é engraçado, né? Porque são peixes completamente diferentes, né? Beta é um peixe pequeno, carnívoro, que veio da Tailândia, e Kingio é um peixe herbívoro enorme que descende das carpas no Japão, né? Mas eles estão relacionados na questão de que os dois foram passados por muita seleção, os dois são extremamente domésticos, tá? Os betas domésticos que a gente tem atualmente, eles não sobreviveriam na natureza, sobreviveriam muito mal na natureza. E os Kingios que a gente tem, eles são uma espécie estritamente doméstica. Então, o que eles têm a ver? O beta, por uma questão anatômica original dele mesmo o beta selvagem, ele tem esse problema. Por ele ser um peixe carnívoro, por ele ser um pequeno carnívoro, o que acontece é que o estômago e o intestino dele, eles ficam concentrados na maior parte, em 1/3 do corpo deles. Então, perto da cabeça tem o intestino, tem o estômago, tem o labirinto, tem as brânquias, tem os rins. Os rins são muito importantes nessa história. E o resto é bexiga natatória. O Kingio, isso são os Kingios fancies, não os Kingios cometas. Os Kingios, por causa de seleção genética, por causa de eles forem selecionados com encurtamento do corpo, aconteceu o mesmo tipo de encurtamento, embora de origem distinta, que acontece no beta. A bexiga natatória ficou com pouco espaço. Então, o que acontece? Tanto o beta quanto o Kingio, quando constipados, por a bexiga já estar em um espaço muito restrito, ela incha, por ser comprimida pelo alimento. Então, ela inchando, o peixe ele boia na superfície, porque ele não consegue controlar essa quantidade de matéria excessiva dentro do seu organismo. Então, a síndrome da bexiga natatória, uma das causas é a constipação. Quando ela é positiva, quando o peixe boia na superfície, a gente chama de síndrome da bexiga natatória positiva, quando a bexiga está excessivamente cheia. E além da constipação, tem causas também, pode ser por infecção bacteriana na região, pode ser por infecção bacteriana próxima à bexiga natatória, pode ser infecção bacteriana na bexiga natatória, pode ser intoxicação por tinta. Intoxicação por tinta causa inchaços em geral, então pode acometer a bexiga natatória. Como que é intoxicação por tinta? Nossa, como que um peixe vai se intoxicar por tinta? Cascalho colorido. Tá? Cascalho colorido, enfeites colocados ali no aquário infantil, um aquário para criança. Aquele enfeite vai soltar tinta e o peixe vai se intoxicar. Tá? Algumas pedras também coloridas artificialmente, por exemplo, umas
acho que é ágata, que chama, umas pedras bonitas, fractais e tal, que na verdade elas foram injetadas com tinta artificialmente no centro para formar aquela camada bonita. E essa tinta ela solta em elementos traços e intoxica o peixe. Então essas são as causas da síndrome da bexiga natatória positiva. O tratamento que a gente indica é com laxante, que é o salamargo. É o sulfato de magnésio, que encontra em farmácia humana. A gente tem a dosagem lá no nosso livreto, tem todas as instruções do banho. E por que ele funciona? Como eu já expliquei, a bexiga natatória positiva tem uma grande relação com a constipação. Então, livrando a matéria que está presa no intestino, descomprime a bexiga natatória e ela volta a funcionar corretamente. Ou então, no caso de retenção de líquido, que a gente entra no assunto um pouco de hidropsia, mas vamos com calma. Em pequenos peixes carnívoros, a gente indica dáfnias, tá? Dáfnia desidratada, que é o equivalente à ervilha, no caso de peixes carnívoros. É um microcrustáceo. Qual que é a vantagem desses microcrustáceos? A casca deles tem bastante fibra. E quando passa pelo intestino, eles têm um efeito similar à ervilha. O jejum é importante também, pelo mesmo motivo. Dá um tempo pro organismo do animal sozinho se restabelecer, conseguir defecar, é uma boa ideia. E para herbívoros e onívoros, além do banho de salamargo, a gente recomenda a ervilha por alguns dias na semana seguidos, e depois manter uma vez por semana, ou pelo menos uma vez no mês, a ervilha na dieta do peixe. Betas também podem comer ervilha, não é a nossa primeira opção, pois causa diarreia, mas em casos de desespero, em casos que um monte de coisa já foi tentada, que já foi feita de jejum. Os betas têm a vantagem de eles se abrirem para o espelho, como eu expliquei no vídeo Anatomia do Peixe Beta. Quando eles se abrem, fisicamente eles empurram toda a parte dos órgãos e isso estimula a defecar. Então, colocar o espelho de 5 a 20 minutos no dia para o beta dar uma estimulada, também uma boa para constipação e para bexiga natatória. E a síndrome da bexiga natatória negativa, ela também está ligada com a constipação, no caso com o contrário da constipação. Assim como é o contrário da bexiga natatória positiva, a síndrome da bexiga natatória negativa é quando o peixe afunda, quando a bexiga fica esvazia em excesso e o peixe vai para o fundo do aquário e não consegue ou faz muito esforço para ir para a superfície. Ela está ligada com a constipação, com o inverso da constipação, com a desnutrição. Ela não reúne a quantidade de ar o bastante para o peixe flutuar e controlar a natação, e é por isso que o peixe afunda. Outras causas da bexiga natatória negativa é por briga, tá? Por rompimento de tecido, literalmente estourar a bexiga natatória. Se ele tiver um impacto muito intenso, se você transportar seu peixe de forma errada, se você transportar o beta dentro da beteira, ele pode chocar com o vidro nessa viagem e ter a bexiga natatória rompida, até a bexiga natatória estourada. Nesses casos onde há rompimento da bexiga natatória por motivos físicos e não de doença, o peixe ele tem uma certa capacidade de regeneração dependendo da extensão do dano, tá? Mas em geral, se em 7 dias o peixe não recupera a bexiga natatória e continua no fundo do aquário, ele não vai ser mais capaz de nadar na vida. Se esse peixe tiver a respiração bimodal, se ele tiver que respirar na superfície, ele algum dia, alguma hora, ele pode morrer afogado. É estranho, né, falar um peixe morrer afogado. No caso de betas, a respiração deles, como é bimodal, eles são obrigatoriamente necessários de respirar também na atmosfera, também na superfície. A respiração branquial deles não é suficiente, nem a respiração atmosférica. Eles não podem ser obrigados a respirar por um ou pelo outro apenas, eles têm que respirar pelos dois. Então, quando o caso da bexiga natatória é negativa, alguns casos, infelizmente, levam ao aconselhamento da eutanásia. E é muito triste, mas a chance do seu peixe morrer agonizando é muito alta, então, enfim. Outras causas da bexiga natatória negativa é por infecção bacteriana ou alguma infecção secundária parasitária. Nesses casos, talvez ele melhore com antibiótico. Então, mesmo quando o caso é rompimento físico, a gente indica que pelo menos se dê uma rodada com antibiótico de amplo espectro e tente recuperar o peixe. Mas se ele não recuperar em 7 dias, mesmo nos casos de infecção bacteriana, se o peixe for obrigatório a respiração atmosférica, a gente também recomenda a eutanásia. Entrando no assunto de hidropsia, o que hidropsia tem a ver com essas duas síndromes, com essas duas coisas que acontecem?
acontece que se a bexiga natatória encha demais, ou se o estômago e o intestino encha demais, ele infelizmente pode esmagar o rim. Assim, esmagar realmente o rim, e o rim deixa de funcionar. O rim deixando de funcionar, ele para de filtrar o sangue, ele para de conseguir urinar. Então ele vai inchar, as escamas vão eriçar e vai acontecer toda a condição de hidropsia já explicada no nosso artigo. Vai ter um vídeo só sobre hidropsia, porque tem várias outras causas, tem várias outras coisas que podem acontecer e podem ser feitas ou não podem ser feitas quanto à hidropsia, mas ela está relacionada com constipação por conta de esmagamento físico. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente vai estar postando na ordem da lista do nosso livreto do Primeiros Socorros. Acesse aqui o livreto caso você não conheça. Starlight, look at us shine. Could you be mine? Could you be mine? White lies watching the skies. Could you be mine? Could you be